Mais uma vez, Deus me concede esta oportunidade bendita de estar aqui com os irmãos, servir os irmãos pelas Escrituras, rever alguns irmãos que a gente sempre tem a alegria de estar junto, conhecer outros irmãos. E eu quero muito que essas palavras aqui do ilustre presbítero, elas sejam realmente vida nessa noite assim, que o nosso amado Jesus possa realmente ensinar vocês através de mim, possa falar no coração de vocês usando a minha vida. É isso que eu desejo, né? Que o coração de vocês se encha de graça, de paz do reino de Cristo. Então, meus irmãos, eu escolhi um texto hoje para pregar aqui, visando dar para vocês, irmãos, um incentivo para o trabalho de Deus. Vamos abrir no livro de Jonas, as Sagradas Escrituras. Às vezes é complicado a gente encontrar Jonas, não se aperreie não. Se demorar um pouquinho, não se preocupe, né? Está lá depois dos profetas maiores. Aí você passa lá, Ezequiel, Daniel, aí você vai ver Oséias, Joel, Amós. Aí você vai achando. Aí você vai encontrar Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né? Jonas antes de Miqueias. Achou? Achou. Às vezes esses livros dos profetas menores se perdem na minha Bíblia, às vezes acontece isso, não fique aperreado com isso, acontece com todo mundo. Profeta Jonas, capítulo de número 3. Jonas 3, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Eu li Jonas capítulo 3, de 1 a 5, e depois o versículo 10. Vamos orar novamente, irmãos. Soberano Senhor Deus, nosso Pai, Deus de Jonas, Deus de Israel, nós agradecemos poder abrir a Tua palavra nesse lugar, nessa noite bendita que o Senhor nos dá, e nós rogamos que o nosso coração possa se abrir para ouvirmos o Senhor falando conosco. Nós precisamos do Senhor, e pedimos que o Senhor envie a Tua palavra sobre nós, através desse Teu servo que está aqui, um vaso de barro, Senhor.
mas que o Senhor se digne em livrar o teu povo do que seja mortal por meio de minha agência. Usa a minha voz, que seja a tua palavra a falar, a ensinar, a corrigir, a repreender, a educar na justiça, e que o Senhor nos guarde do mal. Nós agradecemos e te pedimos, nos entregando nas tuas mãos para esse momento, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem é sobre uma segunda oportunidade para ser bênção de Deus. Esse é o nosso tema. Uma segunda oportunidade para ser bênção de Deus. E, meus irmãos, nem sempre na nossa vida nós vamos ter uma segunda chance. Às vezes a gente não consegue uma nova oportunidade para a gente recomeçar e fazer certo o que um dia a gente fez errado. Não é sempre que isso acontece, não é sempre que Deus nos dá estas oportunidades que são muito especiais. Uma segunda chance não deve ser desperdiçada. Meus irmãos, o livro de Jonas nos mostra que Deus ama incondicionalmente, por isso Deus dá uma segunda chance. Essa é a história de um profeta, de um homem de Deus que teve uma chance para recomeçar. Jonas. Tudo começa, tudo tem início, porque Deus resolveu amar os habitantes da maior cidade do mundo naquela época, a cidade de Nínive. Os ninivitas, eles desapontavam a Deus, eles causavam afrontas a Deus com os seus pecados. Deus então resolveu enviar-lhes a sua palavra, porque Deus queria salvá-los. Deus resolveu enviar aos ninivitas a sua palavra para que eles encontrassem o seu perdão. Por isso Deus chamou Jonas. Se você olhar no capítulo 1, você vai ver que Deus chamou Jonas um pouco antes desse episódio aqui do capítulo 3, no capítulo 1, Deus diz para Jonas no verso 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus chamou esse profeta judeu, Jonas, para pregar para Nínive. Jonas foi chamado por Deus 2 vezes para pregar a palavra para Nínive. Esse texto que eu li aqui foi a primeira vez. Jonas recusou. Jonas fez errado. Jonas desobedeceu a Deus. No texto do capítulo 3 que nós lemos, Jonas aceitou o chamado. Por quê, meus irmãos? Porque Deus ama incondicionalmente. Deus deu a Jonas uma nova oportunidade para ele ser bênção em suas mãos. Deus ama os pecadores, e Deus quer salvar os pecadores, através de pecadores, como Jonas. Mesmo que os pecadores rejeitem amar como Deus quer que eles amem,
Deus continua chamando-os para essa tarefa, porque Deus não vai deixar de amar, apesar dos erros dos pecadores. Deus não vai deixar de querer perdoar. Deus não vai deixar de salvar pecadores, porque assim Ele se dignou. Mas o que levou Jonas a recusar o primeiro chamado? Nós vimos aqui 2 chamados, um chamado no capítulo 1, Jonas recusou. O que levou Jonas a recusar esse primeiro chamado? Nós vimos o outro chamado no capítulo 3, Jonas aceitou. Por que Jonas aceitou a segunda convocação de Deus? Então, meus irmãos, Deus ama incondicionalmente os indignos desse amor dele. Deus ama porque Ele resolve amar, não porque alguém faz alguma coisa para ser amado. Deus resolveu amar os ninivitas, e Deus deu a Jonas uma segunda oportunidade, porque Deus amou Jonas e Deus amou os ninivitas. Se nós olharmos para a condição dos habitantes de Nínive, ou seja, as pessoas que foram alvo do chamado de Deus para Jonas, nós vamos ver uma total incompetência para serem amados. Primeiro, porque era uma das capitais do Império Assírio. A Assíria dominava o mundo nesse século 8 a.C. e tinha algumas capitais. Nínive era a maior delas, uma cidade enorme, uma cidade que tinha uma circunferência na sua área metropolitana de cerca de 100 quilômetros. Uma cidade murada, com muros de mais de 30 metros de altura, e que em cima desses muros 3 carruagens podiam, perfiladas, passar por ele. Uma cidade gigantesca. Segundo os estudiosos, a cidade tinha mais de 600 mil habitantes, e só de crianças, cerca de 120 mil, que não sabiam da mão direita e nem da mão esquerda, crianças. E essa cidade, talvez equiparada a João Pessoa hoje, era a maior cidade do mundo da época. Não havia nenhuma metrópole desse tamanho. Roma não existia ainda, né? Não tinha magnitude. Babilônia não tinha esse tamanho. As cidades do Egito não tinham esse tamanho. Era a maior cidade do mundo. A grande cidade da Assíria, o país que adorava vários deuses, mas dentre eles um deus chamado Assur, um deus cruel, um deus mau, um falso deus, um demônio. E essas pessoas adoravam a demônios. E essas pessoas viviam nessa cidade, nessa grande metrópole, desonrando, ofendendo a Deus. Mas Deus resolveu amar essas pessoas de Nínive. Não bastasse isso, os assírios, os ninivitas, eles eram grandes conquistadores e guerreiros muito cruéis. O que caracterizava os assírios, os ninivitas, era a crueldade com que eles tratavam as nações que eles dominavam. Eles tinham estratégias para aniquilar as nações e derrubar a moral das nações, para elas não se levantarem mais. Eles chegavam e atacavam aquilo que a nação tinha de mais precioso, que era o seu Deus, a sua divindade. Quando eles dominavam uma nação, eles derrubavam o templo de adoração principal dessa nação. Em seguida, eles prendiam os seus reis e os seus príncipes,
os seus sacerdotes e os seus profetas, as principais pessoas, as principais lideranças que poderiam influenciar aquela nação para uma revolta. E eles levavam essas pessoas a um local público e vivos, eles espetavam essas pessoas em estacas, de baixo para cima. Isso era chamado empalamento. Os assírios ninivitas, eles ficaram conhecidos por usar esse tipo de coação, esse tipo de intimidação, esse tipo de retaliação para as nações dominadas, torturas terríveis com as principais lideranças dessas nações. Eles eram temidos no mundo todo da época, como também odiados, detestados. Deus resolveu amá-los. Impressionante, meus irmãos, é que também os assírios, eles haviam tentado invadir a terra de Jonas, enquanto Jonas estava vivo, até essa época, 14 vezes. Eles tentaram 14 incursões para dominar Israel. Jonas, como todos os judeus da época, odiavam os assírios. Jonas e o povo de Israel tinham medo dos assírios, mas muito mais do que isso, eram cheios de ressentimento com os assírios. Muito bem. Então aqui fica mais ou menos entendido por que Jonas recusou o primeiro chamado de Deus. Certamente ele ficou com medo de ir lá nessa grande cidade, esse povo tão cruel, mas muito mais do que isso, foi uma questão que Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia os atributos de Deus. E Jonas sabia que Deus é bom, misericordioso, longânimo e perdoador. Mais do que medo, Jonas não queria ir pregar em Nínive, porque Jonas via a possibilidade de Deus perdoar os assírios através da sua palavra. Jonas não queria ser instrumento de Deus para salvar perdidos pecadores, porque Jonas os odiava. Meus irmãos, Jonas queria a destruição de Nínive e não a salvação. Jonas os odiava, por isso ele recusou essa primeira chamada. Ele recusou ser bênção de Deus para salvar uma cidade toda, porque ele tinha ressentimento no seu coração contra esse povo. Então, meus irmãos, aqui fica fácil a gente entender a razão porque ele recusou o primeiro chamamento de Deus. Mas nós estamos vendo que Deus ama incondicionalmente e que Deus age por causa do seu amor. Em outras palavras, amor é atitude de Deus. Amor é uma ação que Deus toma em prol de alguém que Ele quer beneficiar. Muito mais do que um sentimento, amor é um ato concreto, decisivo que Deus faz por alguém que Ele quer atingir, beneficamente. Então Jonas é chamado de novo, nós lemos no texto. E por que é que Jonas aceita ir a Nínive a segunda vez?
Então aí você precisa conhecer o que está nos capítulos 1 e 2 do livro de Jonas. Quando Jonas deixou a presença de Deus, ou seja, recusou estar em comunhão com Deus, recusou estar com a palavra de Deus em sua vida, e não tomou a direção que Deus havia lhe dado para Nínive, ele foi para Tarsis, ele entrou no navio, está no capítulo 1. Deus fez vir uma tempestade no mar Mediterrâneo, onde o navio de Jonas viajava, e toda a tripulação do navio ficou apavorada, porque era uma tempestade, era uma força dos ventos tal que o navio iria afundar. E o praxe era: vamos invocar as nossas divindades. E eles foram a todos os tripulantes do navio para que fossem feitas orações aos seus deuses. E Jonas estava num dos porões do navio, dormindo. E quando eles falaram com Jonas: invoca o teu Deus e ora, Jonas disse: não, eu já sei qual é o problema. O problema aqui sou eu. Eu estou desobedecendo ao meu Deus. Eu sou judeu e eu sirvo ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Esse problema que está acontecendo é porque eu estou pecando contra ele. Mas vocês, se quiserem ser livres disso, vocês me lancem no mar. E foi isso que aconteceu. Orando às divindades e também orando ao Deus de Israel, os marinheiros jogaram Jonas no mar. Acalmou-se a tempestade. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Deus fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E aí não é baleia, porque baleia não tem a condição de receber aqui na sua garganta um homem. É um grande peixe, alguns chamam de cachalote. E dentro do ventre desse grande peixe, Jonas não morreu. Quando você lê o capítulo 2, Jonas orou. E ele orou a Deus, e ele se rendeu ao poder de Deus. E ele cumpriu uma oração de salmos em que ele votou a Deus. E ele disse: a salvação pertence ao Senhor. Ou seja, ele se rende. Ele se rende. Se Deus quer salvar pecadores e quer me usar, a salvação pertence ao Senhor. Eu me rendo. Imediatamente Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra. Agora fica fácil a gente entender por que Jonas aceitou o segundo chamado de Deus que está no capítulo 3. Porque Jonas passou por uma tremenda experiência com a graça e o poder de Deus. Ele aceitou a segunda convocação por causa de uma experiência com o poder único de Deus. Então, meus irmãos, Jonas foi a Nínive. E qual foi a mensagem que ele pregou em Nínive? No verso 4 aí do capítulo 3 diz que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia. Esse caminho de um dia é cerca de 30 e poucos quilômetros que ele andou. E ele pregava o quê? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que mensagem! Esse é o pior sermão da história do Evangelho. E esse é o sermão que mais ganhou pessoas.
na história do Evangelho. Esse sermão de Jonas, tão ruim, pregado a contragosto, pregado de qualquer jeito, com ódio no coração, ganhou mais gente do que o sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, em que Pedro estava pleno do Espírito. Quantas pessoas Pedro ganhou naquele dia, no sermão dele, no dia de Pentecostes, lembram? Quase 3.000. Sabe quantos Jonas ganhou aqui? Toda a cidade de Nínive. Só de crianças, 120.000. Mais de 600.000 pessoas, segundo os historiadores, se arrependeram nessa cidade. Se você for em algum museu e ver registros arqueológicos, você vai ver que um dos reis de Nínive, por volta do século 8 a.C., exatamente o período em que Jonas viveu, ele mandou registrar nas escritas cuneiformes da Assíria e Babilônia, nos registros oficiais, uma mudança de religião na Assíria. O que é isso? Está registrado na história universal de Nínive, o Império Assírio, está registrado que houve uma mudança religiosa pelo rei Assurdan, exatamente nesse período em que Jonas pregou lá. Toda a cidade se converteu com este sermão que dizia assim: vocês vão ser fulminados daqui a 40 dias, vocês vão ser mortos, vocês vão ser destruídos daqui a 40 dias. Foi Jonas quem fez alguma coisa? Foi Deus. Deus queria levar toda a cidade ao arrependimento através de uma mensagem tão ruim destas. Mas aí você vai me perguntar, por que um pregador, por que um profeta prega uma palavra tão ruim? Por causa do coração que ele tinha. O coração dele era ruim. O coração de Jonas não havia mudado com a experiência que ele teve com Deus. O coração de Jonas continuava a odiar os ninivitas. O coração de Jonas não queria a salvação dos ninivitas. O coração de Jonas queria a destruição da cidade por parte de Deus. Jonas queria pregar que os ninivitas seriam destruídos. Deus fez com que a pregação de Jonas redundasse em salvação dos ninivitas, porque a palavra de Deus volta para ele, não volta para o homem, volta para Deus, para fazer o que apraz a Deus, não para fazer o que apraz ao pregador, mas para fazer o que apraz a Deus, para aquilo a que Ele a enviou. E Ele enviou a sua palavra para perdoar e para salvar pessoas que o odiavam, que o afrontavam, que o desprezavam, que não o invocavam, que não o adoravam, mas Deus quis salvá-los, porque Deus ama incondicionalmente, e Deus usa instrumentos que não merecem nenhuma honraria de serem usados por Ele. Meus irmãos, essa é a história de Jonas, a história que nos mostra que Deus, por amar incondicionalmente quem não merece ser amado, deu para Jonas uma segunda chance
para ele ser bênção nas mãos do Senhor. Então aqui volta a nossa mensagem. Há uma oportunidade maravilhosa para todos nós fazermos as coisas certas no reino de Deus, para nós corrigirmos coisas erradas, desobediências, rebeldias, arrogâncias, vaidades, coisas erradas do nosso coração que nos levaram a estar longe da presença de Deus e a estar longe da missão de Deus na nossa vida. Há uma segunda chance para nós sermos bênçãos do Senhor para a salvação de muita gente que Deus quer salvar. E não pense que é por tua causa ou é pela minha. Conosco, apesar de nós ou sem nós, Deus vai salvar quem Ele quer salvar. O que depende de nós, aproveitarmos as novas oportunidades que Deus nos dá para nós sermos agentes de salvação. Então, meus irmãos, algumas lições aqui para nós refletirmos sobre reconhecermos e aproveitarmos as segundas chances que Deus nos dá para nós sermos bênçãos para a salvação de outras vidas. Primeira, cuidado com os problemas pessoais. Problemas pessoais nos levam a recusarmos ser bênçãos nas mãos do Senhor. Problema com outra pessoa te leva para longe da presença de Deus. O ressentimento de Jonas foi que o levou a não querer fazer o que Deus queria que ele fizesse. Jonas foi teimoso, porque Jonas odiava, era cheio de ressentimento, cheio de raiz de amargura com o povo assírio. Até depois que o povo se arrependeu, você pode ler na continuidade do texto, Jonas se revoltou com Deus, entrou em depressão e pediu a morte, porque aquelas pessoas estavam sendo salvas. Sabe como é que se chama isso? Ódio. Ódio de outras pessoas. Problemas pessoais. Problemas pessoais nos impedem de sermos bênçãos nas mãos do Senhor, nos impedem de sermos agentes da salvação de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse em Filipenses 2:5, tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Cristo Jesus para com as pessoas que o odeiam, para com as pessoas que o desprezam, para com as pessoas que zombam dele, para com as pessoas que não querem ele, que o rejeitam? Qual é o sofrimento, qual é o sentimento de Cristo Jesus? Simples. Dar a vida dele por elas, servir a essas pessoas, amar os seus inimigos, quando eles precisarem de algo, dar para eles o que eles precisam. O que o inimigo de Cristo mais precisa? O perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai.
Sabe o que é que Jesus fez pelos seus inimigos? Deu a sua própria vida, para que os seus inimigos fossem reconciliados com Deus e se tornassem seus irmãos. Jesus se doou. Jesus não alimentou ressentimento e nem teve problema pessoal com ninguém. Se nós somos de Jesus, nós devemos de andar como Ele andou. Você pode ser presbiteriano e ser de Jesus, e você pode ser presbiteriano e não ser de Jesus. Você pode ser batista e ser de Jesus, você pode ser batista e não ser de Jesus. Você pode ter uma cultura religiosa, você pode ter uma doutrina religiosa e não seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? É você andar como Ele andou. É você fazer morrer dentro de você o ressentimento, o ódio, a raiz de amargura. E é você procurar ser bênção para aqueles que não merecem as bênçãos. Quando Jesus estava na cruz, 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda, zombavam de Jesus. Um deles mudou de ideia e disse: Senhor, se lembre de mim quando o Senhor vier no teu reino. Jesus disse: claro, hoje mesmo você já vai estar no meu reino, hoje mesmo. E aqueles que zombavam dele, e aqueles que o maltrataram, e aqueles que estavam ali vendo aquele espetáculo deprimente, Jesus orou por eles e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus estava dizendo: eles estão cegados por Satanás, eles estão presos nos seus próprios pecados, mas eu estou aqui, Pai, dando a minha vida por aqueles que o Senhor quis salvar através de mim. Então o Senhor perdoa eles, Pai. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós devemos de nos encher destes sentimentos e evitar problemas pessoais, evitar a vingança, evitar a retaliação, evitar o ressentimento. Um seguidor de Jesus, o nome dele era Estevão, diácono da primeira igreja, a igreja primitiva, foi apedrejado em praça pública como herege. E quando ele morria apedrejado, pela fé ele olhou e viu Cristo a esperá-lo na glória, Cristo ressurreto, vencedor da morte, a esperá-lo na glória. E ele se lembrou da cruz, e ele se encheu do mesmo sentimento do seu Salvador, que estava já prestes a recebê-lo na glória. E as últimas palavras de Estevão foi exatamente as mesmas que Jesus disse na cruz: Senhor, não impute a eles este pecado. Meus irmãos, nós precisamos dar lugar ao amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração e repudiar o ressentimento. Que Deus te ajude a repudiar os problemas pessoais com outras pessoas, para você ser bênção, aproveitar a segunda chance que Deus te dá. Segunda lição: mesmo tendo uma experiência com Cristo, nós podemos ter um coração diferente do coração de Cristo.
Muitas pessoas têm experiências tremendas com Cristo. Não significa que essas pessoas deram o seu coração para Cristo. Lembra dos 10 leprosos? Foram curados os 10. Pense que experiência tremenda. Experiência com Jesus, experiência na palavra de Cristo. Jesus disse para eles: vão ao sacerdote e se mostrem. Eles foram. Quando eles estavam indo, foram curados. Muito bem. 9 seguiram o seu caminho. Um voltou, porque o coração dele estava com Cristo. Ele voltou porque ele quis ter um coração tal qual o coração de Jesus. Prestem atenção no que as Escrituras nos dizem, irmãos. Quando Jonas obedeceu segundo o chamado de Deus, Jonas obedeceu porque ele teve uma experiência tremenda com Deus no ventre de um peixe. Mas Jonas obedeceu por causa da coação do poder de Deus, mas não pelo quebrantamento de um coração cheio de amor. Jonas pregou a contragosto, revoltado, alimentando todo o seu desejo de ódio. Nínive será destruída. Ele não se deleita no amor de Deus, ele carrega consigo o seu ódio. Ele teve uma experiência tremenda com Deus, mas o seu coração não estava com Deus. Acreditam nisso? Acreditam que há pseudos crentes que tiveram experiências com Cristo? Claro, Cristo é bom. Quem se aproxima dele e pede algo a ele, ele é bom. Ele restaura casamentos, ele cura enfermidades. Mas aqueles que realmente tiveram uma transformação do coração, estes procuram ter um coração tal qual o de Jesus. Cuidado. Quem teve experiências com Cristo, não se engane, não significa que o teu coração foi transformado por Ele. Não significa que em teu coração habita o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pelo Espírito. Não se engane. Se o Pai habita em você, você vai estar parecendo com o Filho dele. Se você não se parece com o Filho dele, foi só experiência, foi só bondade de Deus. Mas se você carrega ainda o seu coração antigo, cuidado, você pode estar se enganando. Jesus veio ao mundo, segundo Lucas escreveu em Lucas 19:10, para buscar e salvar o perdido. Sabe o que é isso? O prazer de Deus é que os homens se arrependam. Deus não tem prazer na morte dos perversos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Aquele que está com o coração em sintonia, em compasso com o coração de Cristo, deseja isso, quer que a sua vida seja agência disso, quer tornar-se um instrumento de Deus para dar prazer a Ele, para a salvação de pecadores. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, e quando ele contou que o irmão do filho pródigo se exasperou com o pai, ele contou que o pai falou para o seu filho mais velho: este teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E ele disse: importa que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos. Por quê?
com a salvação de quem está perdido. Este é o coração de Deus, este é o coração do Filho de Deus, que se regozija nos céus com os anjos, quando um perdido se rende ao seu grande amor na cruz. Eu estava assistindo o funeral de Billy Graham esses dias, e os filhos de Billy Graham foram lá dar um testemunho a respeito do pai. Talvez vocês tenham assistido também. A filha mais nova de Billy Graham, ela deu um testemunho tremendo. Ela se divorciou, e aquilo entristeceu Billy Graham, entristeceu a família, e ela mudou de cidade, e logo depois, pouco tempo depois, ela se encantou por um homem, e se casou com esse homem de novo. E ela disse que aquilo deu tão errado na vida dela, que ela viu o pecado que ela tinha cometido, do divórcio que ela fez, e esse segundo casamento que ela fez tão rápido, e que ela viu a vida dela como uma imunda pecadora. Ela não entrou em detalhes do que se passou, mas ela se viu assim, e ela reconheceu isso. Ela disse que estava arrasada, destruída, e ela disse: eu acho que eu entristeci tanto o meu pai, e que ele não vai querer me ver. Mas ela não tinha o que fazer, a não ser ir para a casa do pai. E quando pegou o transporte, chegou lá, ela viu o pai de longe, que já era velho, e ela olhou o rosto do pai, e viu a alegria no rosto do pai, e ouviu Billy Graham dizendo para ela: bem-vinda ao lar, minha filha. E ela disse assim: tudo o que eu vi o meu pai pregando de Jesus, do Evangelho, do Reino de Deus, eu vi o meu pai vivendo dentro da minha casa. Meus irmãos, o que nós temos a buscar é um coração tal qual o coração de Jesus, empenhado para salvar perdidos, e um coração que se alegra e que se deleita no amor de Deus, que restaura, que reconstrói, que reconcilia as pessoas com Ele, com a vida e com o seu próximo. Nós devemos de procurar cultivar um coração assim, muito acima de guardar experiências que passaram. Última lição, para nós aproveitarmos essa segunda chance de Deus: tomar cuidado com os problemas pessoais, procurar ter um coração como o de Cristo, mas olhar acima dos muros da igreja. Olhe acima dos muros da igreja. O que eu estou querendo dizer para você? Jonas, o profeta Jonas, ele olhava para a cidade de Nínive, ele olhava para o povo assírio, a partir de Israel, a nação escolhida, o povo ao qual ele pertencia. E ele, olhando a partir de Israel, ele via os ninivitas como seus inimigos políticos, e ele via os ninivitas como malditos pagãos idólatras, e ele se colocava num exclusivismo que destruiu o povo de Israel. Um exclusivismo. Deus é só nosso. E quando Jesus veio e estendeu a mão para aqueles que não eram judeus, eles o rejeitaram.
por causa de um exclusivismo, porque eles só olhavam para o seu próprio povo e adquiriram um ar de superioridade, se encheram de vaidade, se encheram de orgulho. Nós somos cristãos evangélicos de tradição presbiteriana, nós temos uma história de cristianismo de 2000 anos e nós temos uma história de reforma de cerca de 500 anos. Isso não se joga fora, isso nos ajuda. Doutrinas nos ajudam a entendermos a verdade das Escrituras, liturgia nos ajuda a termos ordem na casa de Deus, governo nos ajuda a pastorear a igreja de Deus, dízimo nos ajuda a mantermos um trabalho de Deus. Qual é o problema? O problema é quando se pega a doutrina e se faz uma parte de um muro. Quando se pega a liturgia e coloca outra parte do muro. Quando se pega o governo da igreja e coloca-se numa outra parte do muro. E quando se pega os dízimos e coloca numa outra parte do muro e se fica dentro dessas quatro paredes. E só se olha nisso. O Senhor disse para nós que como o Pai o enviou, Ele também nos envia. Sabe aonde? Ao mundo, aos perdidos. Nós precisamos olhar acima dos muros da igreja. Nós precisamos deixar o maldito exclusivismo farisaico. Foram os fariseus que mataram Jesus. Eles tinham tudo certo, eles tinham doutrina certa, eles tinham governo certo, eles tinham liturgia certa, eles tinham as ofertas certas, mas o coração deles servia ao diabo, e Jesus os chamou filhos do diabo, porque eles só olhavam para eles. Eles não olhavam para os perdidos, para aqueles que Deus amou e que Deus veio para dar-lhes saúde, porque o são não precisa de médico e sim o doente. As 99 ovelhas encontradas não precisam de serem apanhadas, somente a que se desgarrou. Deus tem muitos pequeninos dele em todos os lugares, extra igreja, fora das quatro paredes da igreja, fora do convívio da igreja, que muitas vezes se torna um clube social, uma organização religiosa, e não uma agência do reino de Deus, que proclama o evangelho, que saqueia as portas do inferno, e que resgata perdidos para o reino, e para alegrar o coração do Senhor nos céus. Existe todo tipo de gente, existe gente em todos os lugares, que são alvo do amor de Deus, e que o Senhor quer que os seus profetas vão até eles e anunciem-lhes a boa nova, não a mensagem de Jonas, daqui a 40 dias você morrerá, mas anuncie para eles, há 2000 anos, Deus grita para você através de uma cruz,
Deus grita para você: eu vim a esse mundo para me reconciliar com você. Você me odiou, você me desprezou, você quis seguir o teu caminho, você não quis me adorar, você não quis me honrar, mas eu vim a esse mundo morrer e sangrar no teu lugar, porque eu quero me reconciliar com você. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem que a igreja de Jesus Cristo tem omitido. Esta é a mensagem que tem que ser restaurada e tem que ser enviada aos 4 cantos do mundo. Esta foi a mensagem que alcançou a mim e a você, indignos, dignificados somente pelo sangue do Cordeiro, e esta é a mensagem que Deus quer usar através de nós, para dignificar tantos outros que Ele vai salvar, através do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, vamos olhar acima dos muros da igreja. Se nós fizermos isso, cada dia para nós, que nós acordarmos, vai ser uma nova chance de nós sermos bênçãos nas mãos de Deus, bênçãos redentoras, agentes de salvação. Você quer isso? Você quer ser um agente de salvação de Deus? Se você teve os olhos do teu coração abertos nessa noite, se o que eu preguei para você, você começou a enxergar da perspectiva do reino de Deus, quando você se levantar daqui, quando você sair daqui, vá até Nínive. Você sabe aonde é Nínive. O Espírito Santo te diz claramente onde é a tua Nínive. Vá até lá. Passe por cima dos problemas pessoais. Vá até lá, dando lugar ao amor do Espírito Santo no teu coração. Vá até lá, na missão de Jesus Cristo, e não numa missão eclesiástica. Vá até lá com o Evangelho do Senhor, com amor pelos perdidos, e fale para eles. Deus quer que você se volte para Ele. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele, porque Jesus te espera, porque Jesus te ama, porque Jesus se deu por você. Confie em Jesus a partir de hoje. Comece a proclamar arrependimento e fé. Que a tua vida demonstre isso para as pessoas. Aproveite a segunda oportunidade. A cada dia que nós temos para viver é uma segunda chance para nós fazermos o que temos que fazer. E meus irmãos, saibam disso. Jesus Cristo está voltando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele disse que vai ser como um ladrão, vem, repentinamente. E eu estava meditando esses dias, eu vou terminar com isso. Minha esposa começou a trabalhar fora, e quando eu fico em casa, eu assumo o compromisso de fazer as coisas de casa. Então, quando dá mais ou menos 11h30, quando eu estou em casa de manhã, eu sei que ela vai chegar, e tem uma pilhinha de louça lá na pia. Eu assumi o compromisso com ela.
E às vezes eu estou estudando, e às vezes eu não quero perder o raciocínio. E às vezes eu olho para o relógio. Meu Deus, ela vai chegar daqui a 15 minutos. Podia atrasar um pouco. Eu amo a minha esposa, mas às vezes eu não amo a volta dela para casa, por causa da louça, né? Por que eu estou contando isso para você? Quem é de Cristo, ama a Cristo. Mas às vezes, quando nós estamos nos omitindo do que Ele quer que a gente faça, nós não amamos a volta dEle. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Eu estou louco para minha esposa chegar em casa. Esse é o primeiro amor. Eu não vejo a hora dela chegar em casa. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu estou louco para mim ver Jesus. Eu estou louco para mim ver Jesus sendo honrado, sendo engrandecido, assumindo o seu lugar de governante total às vistas de todos e esmagando debaixo dos seus pés os seus inimigos. Eu quero desejar isso cada vez mais. Se nós cumprirmos a missão, se nós nos empenharmos na missão, sabe o que vai acontecer? O Evangelho vai ser pregado em toda a terra, e aí ele virá. Se nós amarmos a volta dele, nós vamos a Nínive, nós vamos revirar o que nós pudermos e vamos a Nínive. Por isso que o Apocalipse diz: eu tenho uma coisa contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Pense nisso, refaça os seus sentimentos, refaça as suas prioridades, reavalie o cristianismo que você está vivendo. Aqueles que amam a volta do Senhor receberão uma coroa muito especial que Ele dará. Receberão dele uma coroa porque amaram a sua volta. Paulo aguardava essa coroa. Ele sabia disso. Então, meus irmãos, que Deus os ajude, que Deus os abençoe, a cada um de nós aqui, através da palavra de Deus que foi transmitida para nós nas Sagradas Escrituras, a aproveitarmos a oportunidade de sermos novamente bênçãos do Senhor para a salvação de perdidos. Deus seja louvado. A honra é dele. Amém.